Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de toda origem gloriosa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, ontem nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, isto é, a manifestação do Senhor, Ele que é a luz do mundo. E durante essa semana, até o sábado, semana da Epifania, estamos dentro da semana da Epifania. E no domingo 11 nós celebraremos a festa do batismo, encerrando assim esse tempo de Natal, com estas várias festas. E aí iniciamos o tempo comum, que é o tempo mais longo da igreja, o tempo litúrgico, o tempo comum. Muito bem, nós acabamos de ouvir este evangelho de São Mateus, onde diz que quando Jesus soube da notícia da prisão de São João Batista, ele deixou então Nazaré, na Galiléia, e foi para Cafarnaum. E ali, podemos dizer assim, foi onde Jesus se estabeleceu para o início do seu ministério público. Ele já batizado, inclusive sido tentado nesse mesmo capítulo 4, anteriormente. Muito bem, a prisão de João Batista, humanamente falando, é uma tragédia. Imagine um homem de Deus, o precursor, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, preparar o povo para a chegada do Filho de Deus, nunca fez mal a ninguém, um homem santo, Humanamente falando, é uma tragédia, sim ou não? Uma injustiça. Mas olha que coisa extraordinária. Deus, e só Deus, aí nas palavras de Santo Agostinho, Ele sabe tirar um bem infinitamente maior do que o mal que nos acontece. Diante do mal que nos acontece, Ele se aproveita para tirar um bem infinitamente maior. A partir da prisão de João Batista, Jesus vai ali, e dali Jesus evangeliza aquelas várias cidades, não só da Galiléia, mas também outros lugares pagãos. A palavra de Deus, a evangelização chega àquele povo pagão, sobretudo, a partir daquela prisão de João Batista.
E daqui um ensinamento muito importante para mim e para você, né? Às vezes acontecem situações nas nossas vidas, reclama, não é assim? Sem, não é, ter aquela visão espiritual de que Deus, que é Pai, Deus que é bondoso, que é providente, pode se utilizar dessas situações para nos conceder e conceder aos nossos um bem muito superior àquele que nos acontece. O pior é que nós temos uma visão muito limitada e não conseguimos enxergar para além do nosso. Aconteceu alguma coisa. Ai, meu Deus, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo, que acontecesse com os meus? Eu que rezo, eu que sou uma pessoa tão temente a Deus. Às vezes o padre escuta pessoas assim, né, quase que rasgando as roupas. Algumas chegam ao cúmulo até de deixar de rezar, de abandonar a igreja. Ah, eu sempre fiz a coisa certa, eu sempre rezei, eu sempre fui temente a Deus. Deus me permite uma coisa dessa? Pior é quando essas coisas, né, males, esses males que nos acontecem, parte de pessoas dentro da igreja, e a decepção é maior ainda, né? Ah, o padre me maltratou, o padre, não é, alguma liderança, não sei, talvez até um bispo, o bispo é humano, pode errar, não é? E a pessoa fica revoltada, porque a sua visão, repito, é muito míope, muito limitada, e não consegue. Deus pode utilizar-se daquilo para tirar um bem muito maior, de conversão pessoal, de conversão para a sua família, de conversão, enfim, para a comunidade, ali para a paróquia, né? Alarguemos a nossa visão espiritual. Diz São Mateus o seguinte: deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território, né, para se cumprir o que foi dito pelo profeta, o profeta Isaías. Nós vimos esses dias, nós ouvimos essa leitura na noite de Natal, no dia 24, né? Diz assim o profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Nefim, do mar, região do outro lado do rio, Galileia dos pagãos. E aí aquele texto, recordamos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. São Jerônimo, ele diz que existiam duas, não é, Galileias, assim chamada Galileia dos galileus, não é, dos judeus, Galileia dos pagãos. Por que isso? Diz ele que na época do rei Salomão deu 20 cidades da Galileia para um rei chamado Irão, não é? Esse rei que era o rei de Tiro. Então, desde então, ali, não é, começou teve um domínio, naturalmente, de pagão lá do outro lado do rio Jordão, não é? A Galileia dos pagãos. Essas duas Galileias, Galileia dos judeus e Galileia dos pagãos. Jesus, não é, como eu dizia há pouco, providencialmente, a partir da prisão, não é, João Batista, ele vai evangelizar esses dois lugares. Quero repetir as palavras que há pouco disse do profeta Isaías. O povo das trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região da morte brilhou uma luz. Jesus é a luz do mundo. Ele brilhou nas trevas em que encontrava aquele povo, né, daquela parte da Galileia, pagão, que estava mergulhado em tanta, não é, seitas, não é, tanta idolatria, das trevas, no pecado, distante de Deus. E Jesus é essa luz que os ilumina, essa luz, né, que afasta as trevas que dominava aquele povo. Mas nós podemos trazer para nós, porque Jesus, assim como foi luz daquele povo, é luz para nós, para o povo dos nossos tempos e de todos os tempos. A pergunta que faço a mim e a você é essa: quais as trevas, né, que existem na sua vida, no seu coração, que Jesus, a única luz do mundo, precisa iluminar? E as trevas, e que, repito, são, não é, melhor dizendo, pecado. Aquelas situações de pecado, nós precisamos deixar Jesus, que é luz, adentrar, iluminar, arrancar-nos desta escuridão. Que tristeza
gente, não é, mergulhada, escravas do pecado, não é? Que não enxerga nada, realmente estão cegas, não é? São cegas espiritualmente falando. E é preciso deixar que Jesus, a luz do mundo, a luz da vida, ilumine, não é? Chegue ali no mais profundo das trevas e ilumine. Que nesta santa nós possamos deixar que Jesus, luz do mundo, nos alcance, nos ilumine. A música que nós começamos, né, o canto inicial, diz assim: tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Jesus tem desejo de banir a escuridão que nos habita. Abre, pois, de teu coração e deixa a luz do céu entrar. É isso que nós devemos fazer. Deixar a luz do céu entrar. E quem é a luz do céu? Não me convenci. Quem é a luz do céu? Jesus. Deixar a luz do céu entrar. E a canção continua assim no refrão: deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração. Abre bem, não abre pela metade. Escancare as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Podemos cantar só o refrão, nada mais. Vamos cantar, não é? Permitindo realmente que essa luz, que é Jesus, adentre os nossos corações. Abramos de verdade, com vontade, não é? Nosso coração. Vamos cantar, tu anseias? Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Cante conosco. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par teu coração E deixa a luz do céu entrar. Cante com força, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Feche os seus olhos e cante. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Diga comigo assim: Jesus, eu deixo Jesus, eu